No vídeo de hoje eu vou comentar sobre o anúncio do ministro Mark Miller, que foi feito no dia 24 de outubro, referente aos novos levels ali, o cap, vamos dizer, de imigração para os próximos anos. Não sai daí. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal, eu sou Karine Ana, sou consultora de imigração regulamentada e eu te ajudo a imigrar para o Canadá. 2024 tem sido um ano bastante turbulento em termos de imigração, é nível disso, é cap daquilo, é mudança de visto, de permissão, ou seja, está sendo um ano bastante desafiador. Mas o ponto desse vídeo, eu vou dar uma introdução a respeito, depois eu vou entrar nos números em si, no anúncio que o ministro fez. Se a gente parar para pensar e analisar, imigração para o Canadá sempre foi feita com base na economia do país. Então, conforme as necessidades econômicas vão mudando ao longo do tempo, o programa de imigração em si, ele também, o sistema em si, ele também vai sofrendo mutações de acordo com essas necessidades econômicas. E o Canadá começou ali a fazer uma mudança de direcionamento com relação à imigração desde o ano retrasado, no final de 2022, nós começamos a sentir ali os anúncios de profissões em demandas, os draws, que seriam implementados no Express Entry por profissões ou por categorias específicas e até a regionalização, que ainda não entrou em vigor, mas acredito que logo vai entrar. O sistema já vem se modificando desde o final de 2022, com uma ênfase maior em profissões em demandas a partir da metade de 2023 e 2024 consolidando essa questão de demandas em si. E aí, agora, no dia 24 de outubro, a gente teve um reajuste das metas do Immigration Level Plan. Sempre no final do ano, normalmente em novembro, o governo faz ali o anúncio do que será o cap, o número que eles vão aceitar de imigrantes, separado por categoria nos próximos anos. Em 2023, novembro de 2023, tivemos o anúncio de que esse número seria em torno de 500 mil novos imigrantes nos próximos 3 anos. Abrangeria ali 2024, 25 e 26. Esse ano, também ali coincidindo com essa época de final de outubro, começo de novembro, o governo ele fez um ajuste nesses números, reduzindo um pouco o número de imigrantes para os próximos anos. Então, ao invés de 400, a gente vai ver uma redução que passou a ser, por exemplo, em 2025, 395 mil, que será o cap para imigração, e ali reduzindo gradualmente nos próximos anos, sendo 2026 380 mil e 2027 365 mil. E esse anúncio, ele gera com certeza ali no pessoal um alarde, Agora sim, antes era 500, agora 395 para o próximo ano, então estão fechando as portas mesmo, enfim. Mas, gente, se a gente parar para analisar, o número ainda é muito grande. E aí eu vou propor aqui para vocês uma reflexão, eu vou mostrar os números anteriores e eu quero que vocês estejam cientes desses números para não pensar que as portas estão fechando, mas pensar que agora a gente está voltando ao normal, vamos dizer assim. Todas essas mudanças que a gente teve, que eu não vou chamar de mudanças, mas eu vou colocar assim, de um reajuste da rota, refletem ao que era antes de 2020, que foi o período que a gente teve pandemia. Até 2020, nós tivemos números ali bastante flats, vamos dizer, no que se diz respeito à imigração. Aí 2020 foi o único ano que o governo não atingiu a meta, ou seja, por causa de fechamento de fronteiras, as pessoas não conseguiam entrar no Canadá. Então, o número de imigrantes ele ficou abaixo do que foi a meta estabelecida para aquele ano. 2021, nós tivemos ali uma preocupação do governo em transicionar as pessoas que estavam dentro do Canadá, as fronteiras ainda estavam fechadas, então o governo fez ali todo um esforço para que os residentes temporários, estudantes, trabalhadores, eles pudessem transicionar mais facilmente para suas residências permanentes, e assim, com isso, conseguiu fechar o número de 2021 com relação à meta de imigração. Como 2020, 2021, o governo do Canadá teve uma política de fica em casa, a gente te paga salário, muita gente se aproveitou dessa possibilidade para não voltar mais aos trabalhos. Então, muita gente se aposentou, muitos profissionais da área de saúde se aposentaram nesse período ou se afastaram alegando problemas, de saúde mental, psicológica e tudo mais. Então, a gente teve vários problemas com relação a isso no Canadá e muitos trabalhadores acabaram não retomando aos seus postos de trabalho por situações, como essas. E aí o governo se viu em
final ali, meados de 2021, 2022, num déficit muito grande de mão de obra. E a economia precisava voltar. Se você não tem gente produzindo no país, obviamente que você vai ter um baque na economia. E aí já veio daquela situação de que o governo estava pagando salário, ficou 2 anos pagando salário para as pessoas. Pensa assim, fica em casa que eu vou te pagar um salário mínimo. Mesmo quando as coisas começaram a voltar ao normal, vamos dizer assim, muita gente falava assim, poxa, eu tô ganhando um salário mínimo para ficar em casa, por que eu vou voltar a trabalhar, né? Por que eu vou trabalhar de garçom para ganhar um salário mínimo? Vou ficar em casa. Por que eu vou trabalhar em loja para ganhar um salário mínimo? Vou ficar em casa se eu tô ganhando isso. Então houve uma retomada muito lenta na questão de postos de trabalho. E aí, nesse momento, o governo precisava voltar ao motor econômico, precisava ter gente produzindo, precisava atrair mais gente para o Canadá, e aí foi onde escancarou-se as porteiras. Então, gente, 2022 e 2023 foram os anos que foram fora da curva. E eu falo até 2024, a gente ainda tem um número muito grande para fechar esse ano, mas agora o governo quer retomar o rumo. Por quê? Ok, atraímos um monte de gente, já temos bastante gente aqui, e agora a gente tem outro problema, que é a taxa de desemprego subiu, nós temos problema de housing, né? Ou seja, as pessoas estão pagando muito caro para morar aqui no Canadá. Então o governo falou, não, agora a gente precisa retomar os números que nós tínhamos antes para poder equilibrar, para poder melhorar a qualidade de vida, porque não adianta a gente ficar trazendo gente à torta direita e a qualidade de vida cair. As pessoas buscam o Canadá por conta de tudo que o Canadá oferece. Se o Canadá parar de oferecer qualidade de vida, segurança, trabalho, né, enfim, todos esses pontos, por que as pessoas vão vir para cá? Então agora é um momento de ajustar a rota e voltar ao que era antes. Então eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês e vou mostrar um pouquinho dos números que foram anunciados e também um gráfico desde 2001 para vocês verem que o que está fora da curva, o que era errado, digamos assim, são os 500 mil imigrantes por ano. E vale pensar que o Canadá em si, ele precisa de imigrantes, ele nunca vai fechar a porta para a imigração. Em um dos anúncios do ministro, ele falou que até 2030, só um setor de construção, que era de trades, que eles chamam aqui, 400 mil pessoas irão se aposentar. Isso já é previsto, é número, é base econômica. Eles já sabem desse número. Sem contar, aí a gente vai pensar em outras áreas, como saúde, né, a parte de healthcare, ou seja, só um setor da economia, que o ministro citou como exemplo no vídeo, foram de trades, que 400 mil irão se aposentar em 6 anos. É muito pouco tempo para eles arrumarem quem vai tomar esses lugares, quem vai entrar ali no mercado de trabalho para suprir essa mão de obra. Aí você vai falar assim, Karina, mas você não acabou de falar que a taxa de desemprego está subindo? Está subindo, mas para alguns setores não. Por isso que entra a questão de demandas. O governo tem as suas demandas muito específicas, que é trades, healthcare, transporte, ou seja, tem vários setores mapeados ali hoje que o governo está focando em atrair profissionais. Por quê? Eles sabem que daqui, no curto, médio prazo, vai ter muito mais carência desses profissionais no mercado. Então, eles precisam ter gente que já esteja capacitada para suprir esses postos de trabalho. Isso não quer dizer que, né, vai ter demandas para todas as áreas. Há uma taxa de desemprego hoje crescente, mas não é para todas as áreas ou todos os setores econômicos, vamos dizer assim. Tá? Então, o governo hoje ele quer direcionar melhor as pessoas que vão chegar para que elas possam suprir melhor essas demandas, apagar esses incêndios que vão acontecer em breve. Vou mostrar aqui o número para vocês. Esse é o novo quadro agora que a gente tem em relação aos processos de imigração até 2027. Então, nós temos aqui separados por categoria, por classes, né? A gente tem hoje 3 grandes classes de imigração, que é a econômica, que é a maior delas, family e a parte de refugee, né, e humanitarian. Refugee e humanitário está na mesma aba, tá, gente? A parte econômica é onde se concentra a maior parte dos imigrantes, porque é onde o governo quer atrair imigrantes com foco em skills, né? Ou seja, pessoas que vão entrar no mercado de trabalho e suprir a mão de obra e atender aquela demanda de mão de obra que eles têm. Então, a gente tinha uma meta estipulada para 2025, 26 e 27, que foi anunciada o ano passado, em 2023, que era 500, né? Chegava ali em 500 mil novos imigrantes para esses anos. Porém, agora há essa redução. Caiu de 500 mil em 2025 para 395 mil, 2026 para 380 mil e 2027 para 365 mil. Se a gente pegar esses números, depois eu vou mostrar no outro gráfico para vocês, mesmo com essa redução, esse número ainda é maior do que era até 2020. A gente chegava ali e passava um pouquinho de 300 mil novos imigrantes naquela época, que era o cap. O número reduziu? Sim, mas ainda está muito acima do que era antes. Então, a gente tem aqui a distribuição
por cada uma das categorias dos streams da classe econômica. O Federal Economic Priorities, que é dentro do Express Entry, o número é de 41.700. 41 mil serão distribuídos ali para Express Entry. Dentro desses, a novidade que a gente tem aqui é esse In Canada Focus, ou seja, 82 mil. Esse número é gigante. 82 mil pensando em pessoas que estão no Canadá. Então, gente, o que eu vejo aqui é um cenário bem parecido em 2021, do governo se preocupar em transicionar as pessoas que estão aqui. O que pode acontecer aí, a gente não sabe. Por exemplo, podem abrir uma iniciativa específica. Lá em 2021, nós tivemos os draws do Express Entry com Canadian Experience Class. E também tivemos a iniciativa do TR2PR. Então, pode ser que o governo vá fazer alguma coisa ali nesse sentido. A parte de Federal Business, né, que é a parte de empreendedorismo, abertura de negócios, 2 mil, o número é um número ok para essa categoria, até sobra. Aí a gente tem os pilots, né, o Caregiver, Agri-Food, Community Immigration Pilots, Economic Mobility Pathways, o número de 10.920. Aí o Atlantic Immigration Program, com 5 mil candidatos, Provincial Nominee, com 55 mil nomeações que as províncias vão poder fazer. Aí depois a gente tem Quebec, com 34.500, e a gente tem aqui alguma parte de Public Policies e tudo mais, que vai ser um número só baixo de 50. Enfim, depois tem uma explicação lá do que o governo quer dizer com isso lá no final. Então, esses 395 mil, a classe econômica, ela vai pegar 232.150 só para essas categorias aí, esses streams. Depois disso, a gente tem um total de 94 mil, quase 100 mil para famílias, para o Family Class, que aí entra a parte de sponsor para parceiros, né, os spouses, então 70 mil, esse número é um número bastante bom, e também a parte de Parents and Grandparents, Sponsorship, de 24.500 em 2025. E aí a gente tem uma parcela um pouquinho menor aqui, né, juntando aqui 68 mil entre refugiados e humanitária. Na minha opinião, acho que poderia diminuir um pouquinho isso daqui, né, e jogar mais ali para a classe econômica, mas enfim. O Canadá tem uma tradição humanitária de ajudar pessoas refugiadas, então ele está dentro ali desses números, com essa presença dentro desses streams. Então esse daqui é o cenário de imigração que a gente vai ter. Vou falar inicialmente de 2025, que é o ano seguinte. Os outros anos caem um pouquinho, mas pode ser que em novembro do ano que vem o governo mude esses números de novo. Então, para 2025 é o que a gente tem de mais concreto. Ou seja, vamos fechar 2025 com quase 400 mil novos imigrantes. Lembrando que esse número pode flutuar até 436 mil. Então, eles colocam um número mínimo e máximo, um range para chegar. Então, a gente ainda pode ter uma abertura ali um pouquinho para mais, né? Uma flexibilidade ali para mais imigrantes em 2025. Então, agora eu quero compartilhar com vocês um outro gráfico. E esse gráfico aqui, ele é de um site que faz ali só a parte de dados do governo. Ele é privado, mas ele puxa dados do governo. Depois a gente tem o do Statistic Canada também. Mas esse gráfico, ele é bastante interessante para mostrar para vocês os números, né, que a gente tinha. Então, não vou pegar muito lá atrás. Mesmo um pico alto que nós tivemos aqui em 2015 e 2016, que foi o ano que eu imigrei. O mais alto que a gente teve ali nessa tabela, antes de 2021, 22 e 23, foi 2015, que foi o ano de implementação do Express Entry. E aí, o número que o governo atraiu de imigrantes, né, o cap que a gente teve aquele ano, foi 323.188. Então, o ponto que eu quero ressaltar aqui, 2015, que foi o ano mais alto em level de imigração, ainda assim ele está mais baixo do que vai ser 2025, que está previsto ali 395 mil. Então, se você olhar esse gráfico no geral, e vale a pena analisar isso, você viu que ele não chega, tem poucos períodos aqui que ele passa de 300 mil, e ele passa bem pouco. Então, a gente tem 2015 e 2016, 2 períodos só, que foi acima de 300 mil, que foi 2015 e 2018. Todos os outros anos ficaram abaixo, ou seja, era a média que o governo estabelecia ali para a imigração. Aí, depois, a gente tem os anos fora da curva, né? 2021, 2022, esse período aqui, que foi 493 mil, e aí a gente tem, fechando 2023, com 468 mil. Ou seja, e a análise que eu trago, a reflexão que eu trago para vocês é o seguinte: o governo não está fechando portas, ele está voltando ao que era antes, e mesmo assim ele está voltando num patamar muito maior. Se você olhar por esse gráfico, desde 2000 a gente tem números ali que não batiam 300 mil novos imigrantes por ano, não era a meta do governo. Quando eu cheguei aqui em 2012, e aqui é onde eu mostro para vocês, a meta era 260 mil. E aí, se a gente olhar o número de 2025, que é o ano que vem, 395 mil. Ou seja, tá 135 mil a mais ainda. Então, gente, não tem o que se alarmar aqui. A gente tem que olhar os 2 últimos
3 últimos anos, vamos colocar assim, 21, 22 e 23, e vamos pôr ali 24, né, que vai sair o número também, como anos que foram fora dessa curva. E agora a gente está retomando. E aí, olhando por esse cenário, dá para vocês entenderem que é um momento de reajustar a rota. A gente precisa voltar aos números próximos do que a gente sempre teve, porque senão a coisa vai ficar muito desequilibrada. 500 mil por ano é um número muito grande. Não que o Canadá talvez não tenha interesse nisso, ele tem, ele precisa, só que precisa fazer isso de forma ordenada. O governo deu um salto muito grande nos últimos 2, 3 anos, mas não se preparou para isso, em termos de estrutura. Então, hoje, nós temos um sistema de saúde público aqui que já estava defasado, que saiu da pandemia com um monte de profissional se aposentando, se afastando, e agora, com esse monte de gente entrando, a gente está com um sistema muito sucateado. Aí tem a questão de moradia. Entra muita gente, essas pessoas não vão querer ir para lugares mais remotos, as pessoas vão se concentrar em grandes centros. E aí tá um problema, porque quanto mais gente chegando nas grandes cidades, mais caras essas grandes cidades vão ficando. O custo de vida vai aumentando. Então a gente está vendo esse reflexo agora nesses últimos anos. Tudo bem que a gente tem uma economia, né, de pós-pandêmica que está voltando, né, teve crise e tudo mais, é normal, a inflação, era normal ter essa crise pós a pandemia. Mas o que acontece é que o custo de vida aumentou bastante porque há muita concentração de pessoas em grandes centros. Aí um exemplo disso que eu quero mostrar para vocês é o gráfico do Statistic Canada, que é um site oficial do governo. Ele nos dá um paralelo de onde vêm os imigrantes para o Canadá e depois aonde eles vão se estabelecer. Aí por que eu quero mostrar isso? Para vocês verem que as grandes cidades, né, elas estão muito cheias. Aqui a gente tem, até 2021, só imigrantes da Ásia, ele vai fazer uma distribuição aqui por cada uma das partes da Ásia, 4.300.000 e poucos imigrantes. África, Américas com 1.200.000, Europa com 1.900.000. Não fala o período exato, 10 anos, 20 anos, mas isso não vem tanto ao caso, por exemplo, que eu quero mostrar para vocês. O que eu quero mostrar é isso aqui, ó. Esses imigrantes que chegam, para onde eles vão? Olha isso aqui. Em Ontário, 4.225.000 imigrantes. Depois a gente tem Vancouver com 1.400.000, Quebec com 1.200.000 e Alberta com quase 1 milhão ali. E o resto distribuído aqui, as províncias do Atlântico não chegam nem a 100.000. Se bobear, somar todas, não chegam a 100.000. Então, o que esse gráfico nos mostra? Que a distribuição dos imigrantes que chegam só vai para poucos lugares. E Ontário tá pegando ali a metade do gráfico. E aí, dentro de Ontário, a gente tem Toronto com 2.862.000 imigrantes. Agora, me fala uma coisa. Se de tudo isso de imigrante que chega, 2 milhões foram para Toronto, quase 3 milhões para Toronto, o que vai acontecer com Toronto? Vai ficar caríssima, vai ficar insuportável de viver, que é o que está acontecendo. E aí depois a gente tem Vancouver. Vancouver é uma escala bem menor, 1.888.000, mas assim, a população de Vancouver é muito pequena, e metropolitana e tudo mais, né? Então ali fala Vancouver e região metropolitana. Se você parar para pensar, isso é metade da população de imigrantes em Vancouver, entendeu? Concentradas em Vancouver. É um fluxo muito grande. Então faz com que tudo fique mais caro. Então, o governo tem interesse nos 500 mil por ano? Sim. Mas se ele fizer isso de forma distribuída, e aí talvez é onde vai entrar a questão da regionalização mais para frente, talvez a gente volte a esse número. Mas enquanto não volta, tem que equilibrar. Porque senão, gente, vai ficar insuportável viver nesses centros. Então, hoje, há iniciativas para as outras cidades. Por exemplo, Alberta, ele começou há 2, 3 anos atrás a fazer uma campanha para atrair imigrantes e está aumentando. Agora, o Winnipeg já está começando a criar uma certa relevância. Atlântico logo começa a crescer. Mas o intuito do governo é tentar fomentar melhor essas áreas para que diminua aqui. Ontário e BC, por exemplo. Vancouver tem um dos custos de vida mais altos do mundo, nem só do Canadá. Tem que ter um equilíbrio, porque senão você não consegue ter serviços de qualidade para atender essas pessoas, e aí a qualidade de vida cai, criminalidade aumenta, tudo isso está relacionado. Ou seja, tem que estar bom para todo mundo, porque senão não tem por que as pessoas virem para cá. E o Canadá precisa que pessoas continuem vindo para cá. Então essa é a minha reflexão. Eu espero que tenha ajudado vocês um pouquinho, né, a refletir melhor sobre esses pontos. Se vocês tiverem dúvidas, comentário, pode deixar nos comentários, eu respondo vocês. E se você acha que esse vídeo é relevante, essa informação vai ajudar alguém, compartilhe esse vídeo, é muito importante. Deixa o seu like também, porque essas informações, né, tudo que eu passei aqui, se você deixar o seu like, o YouTube vai ver que tem relevância e vai distribuir aí para quem precisa. E eu deixo um convite para vocês me acompanharem também no Instagram. Lá eu tô todo dia falando de novidades, né, os updates do governo, que nem o do vídeo que eu falei hoje, já no dia que saiu o anúncio, eu já estava lá comentando, fazendo live para vocês. Então me acompanhem no Instagram também para ter notícias mais atualizadas ali do dia a dia. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.